Essa semana a gente assistiu na Netflix um treco que você tem que ver, que é um documentário sobre o pessoal que defende a Terra plana. Esse documentário, ele tem um diferencial porque ele foi feito com a participação dos terraplanistas. Então ele é uma imersão num jeito de pensar que essa galera tem. Eu não sei se temos terraplanistas aqui na nossa audiência, é possível que nós tenhamos. Sim, eu recomendo pra você, eu recomendo para você que é terraplanista e pra você que não é terraplanista também, assistir a esse documentário, porque é muito bom. Além deles ouvirem o lado dos terraplanistas e tentarem entender o argumento, eles ouviram os especialistas e o que os especialistas estão pensando sobre esses argumentos. O engraçado é que a gente tem pela primeira vez um pessoal tentando mostrar, não de forma combativa, as lógicas da comunidade terraplanista. As disputas entre eles, porque tem disputas de ego assim também. Tem uma parte da comunidade que é mais conspiracionista, aí acusa uma outra de ser infiltrada do governo. De Hollywood. De Hollywood. Aí tem lá a galera que estabeleceu amizades, tem os romances, tem as super estrelas que a comunidade de terraplanistas criou. Dentro do universo deles, assim, as pessoas são, enfim, são famosas. É muito interessante ver um outro panorama, entendeu? Uma outra ótica disso. Porque esse movimento tá crescendo. Não só esse movimento, mas o movimento anti-ciência. Uma das falas dos terraplanistas é que não adianta vir com a sua matemática pro meu lado, porque eu estou vendo que é plano. Uma coisa engraçada é que esse documentário mostra a tentativa dos terraplanistas de desenvolverem experimentos para provar que a Terra é plana. Eles negam a ciência, mas ao mesmo tempo eles querem provar que a Terra é plana com o auxílio da ciência. Tem um engenheiro. É isso que eu acho engraçado. Tem uma parte dessa comunidade que é a parte técnica, a galera com diploma técnico mesmo. Tem um engenheiro, o cara é engenheiro do MIT. Tem uma parte que eles compram um aparelho de medição que custa $20 mil. Eles juntaram $20 mil, compraram um aparelho ultra sofisticado que mede o grau de inclinação da Terra e coisa do tipo. Com ele dá pra você medir a rotação da Terra e também a inclinação da posição que você tá, enfim. E aí eles estão esperando um resultado e dá o resultado contrário, dá o resultado de que a Terra é redonda. Aí eles começam assim, não, pode ter sido alguma coisa no firmamento, porque a gente tá dentro do domo, que tá influenciando o negócio aqui na Terra para poder parecer que a Terra é redonda. Então a gente tem que colocar isso dentro de um compartimento fechado, isolado das influências de não sei o que. Aí eles fazem isso, dá o resultado errado. Aí dizem, não, então vamos fazer desse outro jeito. É um uso do método científico meio que às avessas. Eles não abrem mão porque tem o status de, não, nós estamos falando também aqui de acordo com a lógica, não estamos inventando nada. Eles usam as ferramentas para confirmar um ponto que eles querem ver confirmado. E não para atacar aquela convicção para ver se de fato ela é. Porque no método científico é mais ou menos assim. Se eu falar que a faca Guinso, ela é capaz de destruir todas as coisas, os cientistas do mundo inteiro vão trazer várias coisas pra ver se essa faca vai quebrar mesmo. E a intenção é atacar essa hipótese. Se você tenta desconstruir essa hipótese, se ela for sólida, beleza, é resistente. Que é o fato da Terra redonda. A Terra redonda vem sendo questionada. Muitas pessoas estão tentando ver se a Terra é redonda. Inclusive foram astronautas para a Lua e olharam de lá pra cá e viram que a Terra é redonda. Não, aí para sustentar a crença, o que eu acho interessante, eles têm que formar uma série de noções conspiracionistas. Tipo assim, os governos do mundo inteiro estão envolvidos nessa conspiração. Satélite não existe. Tipo assim, ninguém tirou foto, ninguém subiu tão alto pra tirar a foto da Terra. É tudo conspiração, é tudo de Hollywood. É todas essas fotos, é tudo efeito. E eles acham que acreditar na Terra redonda é uma ilusão. Que as pessoas estão presas nessa ilusão e que elas não querem abrir mão disso. Mas, por outro lado, eles não conseguem sair disso porque a vida social deles depende disso. Sim. Claro que a gente não vai criar um rótulo e dizer que todo mundo que acredita em Terra plana tem dificuldade de fazer amigos. Mas nesse documentário, as pessoas que foram mostradas como líderes dos movimentos eram pessoas com dificuldade de fazer amigos. Não, e isso é interessante que eles mostram mesmo, porque tem uma hora que a conferência terraplanista, eles abrem o microfone pra galera falar, pra interagir, coisa do tipo, e ela vira basicamente um confessionário de como as pessoas, elas não se encaixavam antes, elas não se encontravam na sociedade antes, ou elas não tinham contatos, não tinham amigos, e elas de repente, por descobrirem essa comunidade de terraplanistas, elas estão acolhidas, elas se sentem parte de algo e coisa do tipo. E elas conseguem falar na mesma altura, no mesmo nível que os outros. A impressão que eu tive é que foram pessoas que foram rejeitadas, que não conseguiam conversar com seus pares, com outras pessoas, se sentiram diminuídas por isso, que ali elas tiveram um antídoto dessa rejeição e desse sentimento de diminuição e exclusão da sociedade. O interessante é que, comparado com a comunidade científica é extremamente hostil.
exclusivista, vamos colocar assim. Se você não tem um doutorado, basicamente, existem poucas pessoas que conseguiram quebrar esse teto e pertencer a essa comunidade sem um grau avançado de educação. A maior parte mora numa economia avançada, galera que estudou em universidade de ponta, conseguiu estudar até o doutorado, que é uma coisa complicada, porque além da faculdade, depois que você passa da faculdade, pra você fazer pós-graduação tem outro problema, porque você tem que arrumar um jeito de se financiar também. Boa parte das pessoas consegue fazer faculdade com os pais pagando e coisa do tipo, mas depois a coisa complica. Então você chega num ponto que a galera que faz doutorado é um grupo extremamente pequeno, é uma coisa extremamente exclusiva. Normalmente, se você quiser participar da comunidade científica, você tem que ter uma formação que é muito difícil de conseguir. Se você estiver na periferia do mundo, se você nasceu no Brasil, você já está numa desvantagem absurda em relação às pessoas que estão em economias avançadas, em coisas do tipo. A gente vê todo dia aí as reclamações sobre falta de incentivo à ciência no Brasil e tal. Essas pessoas não podem participar disso. Aí, de repente, o pessoal da Terra plana cria uma comunidade em que esses requerimentos não existem. Nos painéis que eles fazem, qualquer um pode chegar e falar: eu tenho essa ideia aqui. Olha aqui o que eu tava pensando. Na comunidade científica é impossível de você fazer isso. Mesmo que você tenha um doutorado, que você já comece a produzir suas pesquisas, a publicar seus artigos, você vai começar nos artigos mais periféricos que tem. Depois, até você conseguir subir o seu nome e alguém prestar atenção no que você tá fazendo, vai demorar um tempasso. E você tem que conseguir dinheiro para financiar suas pesquisas. É um trabalho, é um caminho muito mais estreito do que o caminho de simplesmente chegar e falar: olha o que eu estava pensando aqui enquanto eu dormia. Então o que parece que é mais sedutor é justamente essa interação. Essa coisa do pertencimento. De ser aceito, de falar: não, eu não sou um bobo, eu não estou falando bobagem, porque tem mais pessoas que concordam comigo. E na hora que eu assisti isso, eu falei: cara, o meio acadêmico, o meio universitário, as universidades, elas erraram demais. Ela se distanciou da comunidade e as línguas faladas dentro e fora da universidade são diferentes, as pessoas não se entendem. E eu falei isso com o Leon, às vezes a gente tratou alguns assuntos com um certo deboche, porque na nossa cara, na nossa cabeça, a gente tá falando a linguagem do meio acadêmico, que é já considerando o que já foi estabelecido pelo método científico e que já é sólido. E isso não faz parte da realidade de uma galera que não conseguiu estudar, que não conseguiu chegar onde se ensina o método científico e que meio que não entende essa linguagem. A gente tá falando de doutorado, tem muita gente do movimento de Terra plana, por exemplo, que tem formação universitária e coisa do tipo. Então, porque mesmo dentro de áreas diferentes existe uma linguagem própria. Eu não consigo entender o que o físico quântico fala. A minha formação é em humanas, eu sou comunicadora, eu também não entendo. É minha área de teoria de comunicação. Se falar comigo sobre teorias da comunicação e eu consigo falar com outro comunicador sobre isso, então assim, o conceito de isenção jornalística pra mim é diferente do que vai ser pra um médico que não estudou teorias de comunicação. E aí acaba que a gente começa a entrar num conflito, quem é melhor que o outro, sendo que a gente não tá falando a mesma língua. O problema é que quando a coisa não é entendida, ela é demonizada. Então a gente tá vivendo uma demonização do negócio mesmo. E assim, como ela tá fora do alcance, parece que é uma ferramenta de poder pra calar a boca do outro. E não. Só que a culpa de ser entendido assim, eu acho que é da própria academia. A academia deixou de fazer uma aproximação com a sociedade e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. O especialista fala difícil porque as coisas vão ficando tão definidas na cabeça dele que precisa ter uma palavra para cada situação. E como você não faz parte daquilo desde o início, você não entende do que ele tá falando. E isso afasta as pessoas. Uma boa ilustração bíblica é a Torre de Babel. A galera tava junta construindo um prédio e aí lá na Bíblia tá escrito, por exemplo, que Deus não gostou do projeto e dissipou todo mundo. Como? Mudando a linguagem da galera. A galera não se entendia e aí entrava em guerra. E parece que o que a gente tá vivendo agora é um problema linguístico. As pessoas não se entendem. Elas só fazem amizade com quem elas entendem, com quem fala a mesma língua. E no caso da conspiração, é a língua conspiracionista, que é emotiva, que mexe com o seu coração, com medo de ser perseguido, com a opressão do mais rico. A ciência tem que mudar no século XXI, obviamente. Todo o processo de comunicação científica, existem pessoas que já são os heróis aqui do YouTube que estão tentando passar essas coisas pra frente, mas ainda não existe um esforço coordenado da comunidade científica e também do governo, que banca essa comunidade. Boa parte da pesquisa científica é bancada pelo governo, para poder transformar os processos de ensino para que as pessoas se sintam incluídas no processo. Tinha que ser
coisa do ensino fundamental, matéria do ensino fundamental, o método científico. Sim. As pessoas precisam entender, o mundo ele precisa ser desmistificado, como a coisa funciona. Isso precisa fazer parte da vida das pessoas desde o início, né? Porque senão é mágica. Vira mistério. E aí vira demonizado. Aí é mágica. Aí chega um cara falando assim, tudo isso que disseram pra você, porque a galera não sabe como é que é, isso daí é tudo mentira. Estão querendo te enganar. E aí mostra um conhecimento que é muito mais acessível pra pessoa do que aquela coisa que ninguém nunca se importou de explicar pra ela. E é muito perigoso, porque é um discurso muito mais fácil, muito mais sedutor e muito acessível pras pessoas. As pessoas entendem. Quando você fala a Terra é plana, faz muito mais sentido, porque você não vê a curvatura mesmo. Tem que estar muito alto pra perceber essa curvatura. E aí o que os olhos veem é o que o coração assimila. E você não precisa do cérebro. Então pronto, você tá convicto daquilo. Esse é um exemplo, isso não é tão perigoso. O problema é que esse mesmo mecanismo de pensamento, ele serve para todas as outras coisas da vida. E aí entra na parte de saúde, entra na parte de relacionamento humano. Daqui a pouco a gente tá acreditando em teoria que diz que uma raça é superior à outra. E é por isso que a gente fica tão preocupado, assim, que tá na hora da academia entender o que tá acontecendo no mundo. Sair um pouquinho do laboratório e virar o rosto para quem tá para fora da universidade e tentar conversar e se mostrar não o bicho de 7 cabeças. Porque se as pessoas não sabem como funciona, elas não valorizam, elas não sabem a importância. Por isso que precisa ser comunicado. Se não se fizer nada, se não se tomar providências e tentar quebrar essa divisão entre academia e sociedade, a tendência é que a ignorância engula o conhecimento, porque a ignorância é mais confortável, ela não depende de tanto esforço. E é esse um processo que a gente não quer que aconteça. Não. Então, toda iniciativa que houver de comunicação, mas também de tradução desse mundo, sabe? A gente precisa de pessoas que façam a interpretação, que consigam entender a linguagem difícil da academia e traduzam isso para a linguagem mais simples de quem não é da academia. A gente precisa de pessoas que saibam fazer isso. É esse o problema, entendeu? É muito difícil um pesquisador que tá lá mergulhado na especificidade dele traduzir isso para quem não consegue entender. Só que a gente precisa de pessoas no meio, intermediárias, que façam isso. Eu acho que assim, mesmo que haja alguns vacilos, que as pessoas escorreguem e não dominem, a gente precisa começar a romper isso. Perder um pouco o orgulho e o ego de não ser corrigido. Ser corrigido hoje virou um sinônimo de humilhação pública. E não é, gente. Esse é o método científico. O método científico nada mais é do que pessoas se corrigindo. É assim que a humanidade anda. Não tem problema você ser corrigido, né? Mas eu tô certo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de largar um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal. Lembre-se da nossa campanha Coisa de Nerd, 10 milhões de inscritos em 2019. Cadê a chave? 5 milhões de inscritos. Então se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo, porque o YouTube não tá compartilhando o vídeo automaticamente quando você dá o joinha. Então pegue o link aí, mande pro seu Twitter, mande pro seu WhatsApp, pro seu Facebook, que é importante.